Um dia você vai se converter. Um dia você vai saber o que é cristianismo. E quando você souber, anuncia aos teus irmãos. Agora, como alguém que andou com Jesus não é crente. Agora, como alguém que viu Jesus fazer milagre não é crente. Agora, quem pega o dinheiro na boca de um peixe não é crente. Agora, quem vê Jesus ressuscitar a filha de Jairo e não é crente. O camarada viu Jesus se transfigurar no monte da transfiguração e não é crente. É porque cristianismo, conversão, não vem com tempo de igreja. Tem muita gente que se diz ser amigo de Jesus, mas ainda não é crente. Tem muita gente que bate no peito e diz que é pregador, mas ainda não é crente. Tem muita gente que está lá em cima, mas ainda não é crente. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus que o diabo levou Jesus lá em cima. Então nem todo mundo que está lá em cima foi Jesus que colocou. Eu prefiro estar embaixo, viver embaixo, adorar embaixo, mas ter Jesus na minha vida. Nós estamos vivendo no século 21, aonde o homem não quer ficar embaixo. Nós estamos vivendo um tempo aonde o homem acha que para ter valor tem que estar lá em cima. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a matemática gospel para o grande é diferente da matemática gospel para o pequeno. Para o grande, 20 mais 20 são 60. Para o pequeno, 50 mais 50 são 10. Mas a escada de Deus é diferente. Na escada de Deus, pastor Diogo, nem sempre quem está subindo sobe, e nem sempre quem está descendo desce. Porque a escada de Deus é assim, ó: quem está lá em cima, na verdade está embaixo, e quem está embaixo, na verdade está em cima. Por quê? Porque a escada de Deus de tempo em tempo vira. Hoje eu vejo a escada de Deus na igreja restaurando vida. Quem está embaixo, se prepara, a escada de Deus vai subir. Deixa eu ver se tem alguém embaixo aqui hoje. Porque Deus é apaixonado porque crente que mora embaixo. Nós adoramos Jesus. Irmão, nós estamos confundindo as coisas. Estamos invertendo tudo. Por quê? Vou te dizer. Pedro viu tudo isso, e para não bastar, Pedro foi tomado pelo Espírito. Agora Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, toma vergonha na cara e se converta. Você anda comigo, me segue, fala de mim, mas não é crente. Meu Deus, aleluia. Outra coisa que me chama a atenção: se Pedro foi tomado pelo Espírito, por que Pedro não é crente? Então nem todo mundo que fala em línguas é crente. Nem todo mundo que vive no reggae, dere, é crente. Estamos confundindo a aparência. Estamos olhando pela característica. Nós estamos vivendo um dia que lágrima nos olhos é pecado. Você está enganado, meu irmão. Quem tem lágrima nos olhos é sensível, tem intimidade com Deus. O camarada pode estar lá em cima, pulando, jogando a perninha, andando, sorrindo, mas Jesus está muito longe dele. E quem está lá embaixo, chorando, gemendo, está sentindo o carinho de Deus abraçando, dizendo: bem-aventurado é os que choram, porque esses serão consolados. Depois que Jesus chama a atenção de Pedro, pastor Diogo, Pedro começa a decair. Quer conhecer quem está do teu lado? É só o dia que você chamar a atenção dele. O ser humano ou o crente do século 21, ele tem um mal. Chamou a atenção dele, ele já quer trocar de igreja. Chamou a atenção dele, ele já não gosta da liderança. Sabe por quê? Porque ele ainda não é crente. Ele ainda não conheceu a essência do verdadeiro evangelho.
Depois que Jesus chamou a atenção de Pedro no meio de todos os discípulos, Pedro se enfureceu. Ele até prometeu a Jesus o que ele não poderia fazer. Jesus serviu a última ceia, e depois de servir a última ceia, aproximadamente entre 9 e 12 horas antes da crucificação, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Quando Jesus foi orar, a Bíblia diz que Jesus vai orar em particular, e Jesus pede a Pedro e aos discípulos que vigiassem. Quando Jesus sai para orar, em torno de 1 hora, Jesus retorna, e quando ele retorna, ele não vê os discípulos jejuando. Aí Jesus os repreende, dizendo que nem 1 hora pudesse jejuar comigo. Aí a única vez na Bíblia Sagrada que Jesus pede para os discípulos orar com ele. Jesus nunca pediu para ninguém orar, mas estava sendo travada a maior batalha debaixo do céu, aonde Deus, na pessoa de Jesus, estava decidindo entre eu, você e a cruz do Calvário. Jesus pediu para Pedro e os discípulos orarem com ele. Jesus sai para orar, e depois de 1 hora que Jesus retorna, Pedro e os discípulos estão dormindo. Jesus adverte mais uma vez a Pedro: e disseste por nenhuma hora pudestes orar comigo. Quando Jesus está advertindo mais uma vez, a Bíblia diz que os soldados de Caifás vêm aprisionar Jesus. Judas beija o rosto de Jesus. Jesus é amarrado, preso, e Jesus agora vai ser conduzido ao sinédrio. Mas quando estão acorrentando Jesus, a Bíblia diz que Pedro saca da bainha a espada e corta a orelha direita de Malco. É fácil perseguir ou perceber uma pessoa em decadência. Ele parece ser forte, ele parece estar por cima, mas depois que alguém chamou a atenção dele, ele deixa de vigiar, ele deixa de orar, e depois passa a tomar decisões precipitadas. É só o crente não vigiar mais, é só o crente parar de orar, que ele não consegue mais andar no caminho certo. É só o crente parar de vigiar, é só o crente parar de orar, que ele agora começa a descer na vida. Depois que Pedro foi repreendido, depois que Pedro não vigiou, depois que Pedro não orou, ele tomou decisões e atitudes precipitadas, acabou pecando, acabou transgredindo, porque feriu alguém inocente. E sabemos de uma coisa, que tudo que plantamos temos que colher. Agora Jesus pega a orelha de Malco, cola ela de novo. Jesus dá uma olhada para Pedro, e Jesus agora prossegue o caminho do sinédrio. Só que quando Jesus está sendo conduzido ao sinédrio, aquele que tinha jurado que estaria no calabouço à morte, agora não está preso com Jesus, agora não está amarrado com Jesus. Sabe aonde ele está? Ele está seguindo Jesus de longe. Estamos vivendo uma geração aonde os crentes já não seguem mais Jesus de perto, já estão passando a seguir Jesus de longe. Não tem coisa pior do que passar a fase em seguir Jesus de longe. Olha só, pastor Diogo, o camarada que tinha declarado amor eterno, agora não está algemado com Jesus, ele está solto, e outra, seguindo de longe. É, Jesus. Mais livre, Senhor. Sabe o que é seguir Jesus de longe? Aleluia. É deixar um culto como esse hoje para assistir o final de Amor à Vida. É dizer: hoje é quarta, não vou não, vou no sábado. Aí chega o sábado, hoje é sábado, eu vou no domingo. Ele passa a seguir Jesus de longe. Imagine comigo, Jesus preso a mão e os pés, sendo arrastado, e aquele que se dizia amigo seguindo de longe. Irmão, não há nada pior do que seguir Jesus de longe. Não há nada pior do que olhar Jesus de longe. O primeiro
dia a serpente entrou no Éden, induziu a Eva, Eva induziu Adão, e Adão agora pecou. Quando Adão peca, ou quando Adão transgride a lei de Deus, Adão passa agora a seguir Deus de longe, porque Deus desce no Éden, no lugar marcado, e quando Deus chega lá, Adão não estava. Aonde Adão estava, pregador? Vou te dizer, atrás do arbusto. Deus está lá, Adão não está, e Adão está vendo Deus de longe. Agora Deus está gritando no Éden: Adão, oh Adão, aonde é que está você, Adão? E Adão estava seguindo Deus de longe. Só tem uma coisa, pastor Diogo: só há uma possibilidade do crente seguir Jesus de longe. E o que é? É o pecado. E é verdade. Tem muita gente achando justificativa para o erro. Agora criaram a muleta gospel. Aleluia! Meu Deus. Ah, pregador, eu parei. Estavam me perseguindo, estavam me caluniando. Caluniação ou calúnia não afasta ninguém de Jesus. Aproxima Jesus de você.